Olá, estamos aqui em mais um dia de estudos do capítulo de São Marcos, do Evangelho de São Marcos, né? Estamos aqui dando continuidade no capítulo 4 agora. Semana passada nós terminamos o capítulo 3 e essa semana vamos iniciar o capítulo 4. Vamos então pedir ao Espírito Santo para que possa vir, estar presente junto conosco, nos auxiliando, nos ajudando a bem entender tudo aquilo que Ele tiver para nos ensinar. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, estamos, mais uma vez aqui em casa. Eu estou gravando dessa vez no meu celular, espero que fique bom a qualidade, porque nós estamos, de quarentena e para a gente não ficar sem, eu estou tentando fazer pelo celular. Então, vamos dar continuidade ao capítulo 4. Jesus. Então, a parábola do semeador. Essa parábola, eu e o Padre Pedro já fizemos uma live, tanto é que foi ao vivo, ela lá na igreja, nós dois. Então, quem quiser também pode depois ir lá naqueles primeiros encontrozinhos lá, no mês de setembro que a gente fez, e para poder rever, porque aqui eu vou dar só uma pincelada, tá bom? Porque a gente já viu bastante profundidade lá. Então, o semeador. Jesus, hoje eu vou proclamar na Bíblia da Ave Maria, tá? Jesus pôs-se novamente a ensinar à beira do mar, e aglomerou-se junto dele tão grande multidão que ele teve de entrar numa barca no mar, e toda a multidão ficou em terra na praia, e ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. Dizia-lhes na sua doutrina: ouvi. Saiu o semeador a semear. Enquanto lançava a semente, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu no pedregulho, onde não havia muita terra. O grão germinou logo, porque a terra não era profunda. Mas assim que o sol despontou, queimou-se, e como não tivesse raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos, estes cresceram, sufocaram-na, e o grão não deu fruto. Outra caiu em terra boa e deu fruto, cresceu e desenvolveu-se. Um grão rendeu 30, outro 60, outro 100, e dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando se acharam a sós, os que cercavam e os 12 indagavam dele o sentido da parábola. Ele disse-lhes: a vós é revelado o mistério do reino de Deus, mas aos que são de fora tudo se lhe propõe em parábolas. Desse modo, eles olham sem ver, escutam sem compreender, sem que se convertam e lhes seja perdoado. E acrescentou: não entendeis esta parábola? Como entendereis então todas as outras? O semeador semeia a palavra. Alguns se encontram à beira do caminho, onde ela é semeada. Apenas a ouve, vem Satanás tirar a palavra nele semeada. Outros recebem a semente em lugar pedregoso. Quando a ouve, recebe-na com alegria. Mas não tem raiz em si, são inconstantes. E é assim que se levanta uma tribulação, uma perseguição por causa da palavra, eles tropeçam. Outros ainda recebem a semente entre os espinhos, ouve a palavra, mas as preocupações mundanas, a ilusão das riquezas, as múltiplas cobiças sufocam-na e a tornam infrutífera. Aqueles que recebem a semente em terra boa, escutam a palavra, acolhem-na e dão fruto, 30, 60 e 100 por um. Palavra do Senhor, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então nós vamos ver aí que
o mar, né? Novamente, Jesus, ele estava lá na casa, né? E depois ele foi para os seus parentes judeus, onde aconteceu tudo aquilo que a gente viu no finalzinho do capítulo da semana passada. Agora a gente vê que Jesus põe-se novamente a ensinar na beira do mar. O mar, vamos lembrar, é o mundo, né? Então ele foi para o mundo, então ele foi para todos, e lá estava uma multidão, aglomeraram nele. Isso então quer dizer, a multidão é uma adesão total e universal. E a barca, como a gente viu, é a igreja, por isso Jesus subiu na barca. Então assim, como o semeador, ele não escolhe a terra que foi dada para ele cultivar, simplesmente ele cultiva, assim também é Jesus. A parábola do semeador, ela tem dois sentidos escondidos nela, dois objetivos escondidos nela, segundo Scott Hahn. Quais são eles? Esconder. Então, esconder o quê? Esconder essa boa nova. Porque Jesus falava em parábolas. E revelar. Revelar o quê? Revelar a boa nova. Então, da mesma forma que Jesus, ele escondia, a parábola, ela esconde, ela revela. Mas ela revela o quê? Ela revela à medida que a nossa fé cresce. Então, de acordo com a nossa fé vai crescendo, aí vai sendo revelada. Então, é um mistério do reino de Deus, que só cresce, assim como o fermento, que nós vamos ver também, né? A parábola do fermento, do reino de Deus. Então, à medida de que vai crescendo, a partir do que a nossa fé também vai crescendo. E a igreja nos ajuda a esse crescimento dessa fé. Então, muitos que estão lá no meio da multidão, eles só queriam mesmo por curiosidade. Estava lá, assim, por uma libertação exterior, algo tudo muito externo. E Jesus queria tocar profundamente. Jesus, ele queria salvar, não simplesmente só curar. Ele queria uma adesão. Por isso ele propõe essa mudança interior, essa mudança de que tem que ter o coração aberto para que a fé cresça, e a partir do momento que a fé cresce, a gente tem a consciência e consiga acolher esse reino, para que esse reino também cresça dentro de nós. Então, aqui essa parábola nos fala dessa nova visão, dessa nova consciência. Lembra que a gente já viu odres novos? Então, se requer homens novos, uma fé nova, uma fé viva. Então, isso que Jesus aqui pede. Precisamos realmente ser pessoas novas para que o reino de Deus cresça em nós e que a gente possa, a cada dia mais, crescer com o ensinamento das parábolas. E a nossa fé também tornar uma fé forte. Então, é preciso nos preparar. Nós somos o terreno para essa semente, para essa boa nova de Jesus. A palavra semeada por Jesus, né, que ele mesmo é o semeador, ele é o semeador, ele é a palavra, nós vamos ver isso também, naquele estudo que eu fiz com o Padre Pedro. Então, ele é a própria palavra, ele é a própria semente, ele quer habitar, ele quer morar dentro de nós, ele quer frutificar e fazer produzir dentro do nosso interior muitos frutos interiores, que transformará a nossa realidade exterior. Então, tudo acontece de lá de dentro. Então, a minha relação com a igreja, nesse sentido, só produz frutos se eu estou no caminho. Porque nós vimos aqui que foi semeado, aonde é semeada, no meio. A semente caiu à beira do caminho também. Porém, aquele que está à margem aproveita muito pouco. Então, a fé torna-se uma fé infértil, uma fé que não cresce, que não produz frutos. Porque o centro, né, é o centro que está sendo semeado. E aí a multidão que está à margem é aquela que não está inserida dentro da igreja, é aquelas que não querem se comprometer, ter compromisso. Por isso, então, vem qualquer coisa, vem o mal e rouba. São Jerônimo nos diz que Jesus, ele dizia em parábolas para que a gente pudesse compreender, inclusive, aquelas coisas celestiais que são incompreensíveis. Por isso, quando ele diz que enquanto semeava, caiu.
A semente, ela é sempre boa, independente do solo, ela é boa. Ela depende do solo para quê? Para a reação do que ela vai frutificar. Então, o solo somos nós. Então, nós temos realmente que ser solos bons para que a semente possa ter uma reação boa e aí sim produzir muitos frutos. Os infiéis, eles são aqueles que nunca querem adentrar lá para o meio. Eles querem sempre permanecer ali, na beira do caminho, porque é mais fácil, é mais cômodo, qualquer coisa eu não pertenço, qualquer coisa eu não conheço, qualquer coisa eu não sei, qualquer coisa eu saio e eu não me comprometo com nada. São Beda diz que à beira do caminho estão os que querem se comprometer e sair do comodismo, mas são ociosos e negligentes, porque eles estão ali, né? Então, aqui nós vemos que São Jerônimo diz que aqueles que estão na beira do caminho são infiéis, mas já São Beda vem e fala que o quê? Que não, que realmente eles querem sim, mas eles têm medo, né? O medo é muito maior que o amor. E eles são ociosos, eles são negligentes. Então o caminho pode ser também a mente nossa, que quando pisada pelos maus pensamentos, a palavra é incapaz de germinar. Então o mal, ele arrebata, ele faz sumir toda a palavra, ele sucumbe, ele faz com que os pássaros, que são os demônios, né, eles levem tudo aquilo que nessa parábola os pássaros são considerados como demônio, porque existe um ensinamento que sobre os ares seria o lugar dos demônios. E esse ensinamento patrístico, quer dizer, dos santos da igreja, eles acreditam que o demônio não tem lugar nem no céu e nem no céu, porque é morada de Deus, e nem na terra, que é lugar onde Deus anda e habita, né? Então, o demônio não tem lugar. Porém, existe uma passagem de Isaías que fala: o céu é meu trono e a terra o escabelo de meus pés. Então, o demônio, não podendo habitar neles, nem no céu e nem na terra, procurou lugar no ar para se assentar, mas para sentir a pena constante da inquietação, nos diz também São Bernardo de Claraval. Então, São Bernardo de Claraval nos diz isso, que por isso que nessa passagem os pássaros podem ser colocados como o mal, porque o mal é aquele inquieto, aquele que não para, aquele que não pode se assentar no céu, porque lá é a morada de Deus, lá é o trono de Deus, e nem na terra, porque a terra é o lugar onde Deus habita, onde Deus anda, e onde Deus está, o mal não está. Então, os pedregulhos, a gente compreende que é muito bonito e que vale a pena, mas as primeiras dificuldades, eles desanimam, porque eles têm pouca terra, pouca leveza de alma, né? Uma terra não muito profunda, e isso é a alma que não é muito obediente, que tem pouca oração. O sol, que é o arder das perseguições, então, ela leva a alma que não está exercitada pela virtude da oração, as que têm pouca oração, a se queimar. Então, no meio dos espinhos, esse sol, ele queima essa semente. Então, por isso precisamos realmente administrar bem esse terreno, cultivar bem esse terreno, essa terra boa da nossa alma, e isso se cultiva com a oração. O amor do semeador, ele é muito grande, ele não desanima de semear. Quem opõe ao evangelho não foi porque não recebeu a semente, porque todos receberam a semente. É porque esses não tinham Deus em primeiro lugar. Por isso eles comeram, queimaram e sufocaram. E só uma parte da semente se salva. Então, a maioria, infelizmente, se não se converter, estes não conseguem se salvar. Jesus é esse semeador, é essa semente que cai na terra e quer produzir. Quem faz brotar essa semente, vivendo e decidindo pelo reino de Deus, isso é, todos os dias, produz muito. E isso deixa sempre um rastro de Deus em tudo que faz. Por isso aqui a gente vê que
Uns deu 100, outros deu 30. São João Crisóstomo diz que o quê? Que o semeador ele não para, mesmo diante da improvável fertilidade da terra. Isso nós já vimos também. E quem tem ouvidos, ouça. Nós vimos também, escute aquilo que foi ordenado e cumpra. Então, Marcos agora, depois do versículo 10, ele vem dizer que ele quer mostrar que Isaías já tinha profetizado. E por isso ele coloca aqui para lembrar a eles da profecia, aquela profecia que diz, tendo olhos, não vejam, tendo ouvidos, não ouçam. São Beda diz que Jesus, ao explicar aos discípulos, é como se ele dissesse, vós sois dignos de serem profundamente instruídos, pois aprenderão tudo o que é adequado para a pregação, porque estes serão os futuros servidores dos mistérios de Deus. Pois os outros eram os que haviam sido preparados, quer os fariseus, os mestres da lei, mas eles fecharam os ouvidos e os olhos, e se fechando, não se deixaram ser modificados, e não sendo modificados, se afastaram e entraram no pecado, não se converteram, não se corrigiram e assim recusaram a salvação. Como se recusassem mesmo a salvação. Então é o Espírito Santo que vem esclarecer. E os que veem e escutam é porque se abriram para essa graça e receberam a visão e o intelecto para mudarem de vida e reconhecerem que Ele é Deus. Ele é o semeador, Jesus. Ele é a semente que vai morrer e produzir muitos frutos, que irá alcançar muitos terrenos, muitos corações, que vai converter-nos e salvá-los. Ele é o grão de trigo que cai na terra e morre. Então, segundo Scott Hahn, Jesus ele suscita essa mensagem e nessa resposta várias coisas, várias condições. Ele determina a reação deles ali, né? A hora que ele fala, quem tem ouvidos, tendo ouvidos não ouve, então ele volta lá em Isaías, na profecia, para que eles possam realmente voltar e falar, não, realmente nós somos esses que agora estamos ouvindo. Nós somos esses que agora estamos atentos, querendo nos corrigir, mesmo que a gente não é aquele povo eleito. Mas nós agora somos aqueles que nos abrimos para essa semente, para essa palavra, para essa boa nova. Então, 3 respostas, elas são improdutivas. Aqueles que se assemelham ao caminho, né, são os corrompidos por Satanás. Aqueles que se assemelham ao terreno pedregoso são os prejudicados por um comprometimento muito fraco ao evangelho. Aqueles que se assemelham com os espinhos são os que estão envolvidos, mas muito distraídos e a preocupação do mundo acaba tirando. Então a terra é boa, é receptiva à palavra de Deus e rende uma colheita abundante. Lá no Catecismo, no parágrafo 2707, vocês vão achar também essa explicação. E também no Catecismo, no parágrafo 29, depois se vocês puderem dar uma olhadinha lá, tá? Então, eles deveriam compreender essa primeira parábola e também as outras seguintes. Então, todos puderam ouvir a palavra da salvação, claro, por meio de parábolas. Mas ali nos fala que, por meio da parábola, era como se eles pudessem entender algo celestial que é inexplicável. Então, Jesus ali no cotidiano daquele povo, no dia a dia daquele povo que sabia plantar, que sabia que tinha que esperar, ele vem e pega essas coisas cotidianas, essas coisas do dia a dia nosso, para nos chamar à conversão, para aumentar a nossa fé e para nos dar esse ânimo, essa esperança dessa vida futura e das coisas celestiais divinas. São Beda fala que todos puderam ouvir a palavra da salvação, porém alguns não acolheram a palavra porque ouviram com nenhuma fé, nenhum entendimento e nenhuma abertura de coração. Estava lá simplesmente por causa de uma cura, por causa de uma curiosidade, ali, algo muito exterior.
Essas sementes são perdidas e sucumbidas pelo espírito imundo que imediatamente arrebata de seus corações a palavra enviada. Os outros, eles estão tão preocupados com a riqueza e com a vida social, os pensamentos desordenados acabam dilacerando a mente, e aí, quando eles são atormentados pelos sofrimentos e pelas diversas preocupações, porque eu tenho sempre que ter, ou eu tenho muitas coisas, eu tenho que administrar muitas coisas, e aí essas diversas incumbências, né, essas diversas atividades, tudo isso desordenado faz com que eles cheguem numa felicidade, mas numa felicidade, numa alegria, mas uma alegria passageira. Então esses desejos e esses afetos, esses pensamentos desordenados acabam levando a pessoa à primeira provação, esquecer-se de Deus, deixar Deus para segundo plano, a oração para segundo plano. Então há também a terceira pessoa, o terceiro terreno, que é aquele que frutificava, né, os 30 só. Então esses, os que frutificavam 100. Eu falei dos 30, que é aqueles que vivem, né, com pouca fé, aqueles que têm pequenas virtudes, aqueles que buscam ser bons, mas sim, a fé é muito pequena, ele crê. Já também os de 60 é aquele que crê e ensina, que nós acabamos de ver aqui, ele tem bastante atividade, tem bastante incumbência, mas tem muita coisa também do mundo que toma tempo que não deixa que a pessoa coloque Deus em primeiro lugar. E agora não, agora nós vamos ver a terceira, que é aqueles que frutificavam 100. Esse é aquele que vive, que crê, que ensina, que conhece. E aí sim, nada tira eles do caminho. Nem pensamentos desordenados, e nem paixões, e nem riquezas, e nem atividades. Então, tudo nele, eles fazem da vida deles uma oração, uma contínua oração. Eles não só tiram momentos de oração, mas faz de cada momento uma oração. Então, a semente é presente de algo futuro que há de vir, mas que ainda está ali. Então é algo que já está ali, mas está ali de um modo escondido. Isso é a esperança. Então, olha, você vê, a gente vê uma sementinha, enquanto a gente não planta ela, a gente sabe que ali dentro tem toda a potência para ter uma árvore, mas se a gente não planta ela, jamais ela será árvore. Então é algo que está presente, algo que já está ali, mas algo futuro, é uma árvore maravilhosa que precisa ser cuidado. O reino de Deus é assim também. É algo que já acontece, é algo que já está no nosso meio, é algo que é presente, que já está aqui, mas que ainda vai vir. Então essa deve ser a nossa esperança. Aqui também São Beda vem nos dizer que os que dão 30 é aqueles que creem, sim, na Santíssima Trindade e que buscam a palavra. Os que dão 60, porque nós temos que entender aqui o quê? Que aqueles que não dão nada já acabou. Porém, existe uma parte da semente que dá alguma coisa. E aí essa parte da semente que dá alguma coisa, umas dão 30, outras dão 60 e a outras dão 100. Então é isso que a gente tem que entender, que todos esses graus, o 30, o 60 e o 100 é terra boa. Todos eles, todas essas pessoas frutificam algo e acolheram a palavra. Todos eles conservavam a esperança. Todos eles resistiram às adversidades, né? As adversidades dos espinhos, do sol, dos pássaros. Então, todos eles. Porém, então quer dizer que essa terra é boa e é também essa terra que Deus quer. Porém, quando a gente tem essa terra que produz só 30, a gente deve aumentar essa produção. É isso que aqui São Beda vem nos dizer. Aqui, os 3 graus dessa terra não está longe do fruto da salvação. Todos receberam a salvação, todos aderiram, todos acolheram esse reino de Deus. Então, isso agora, Jesus vem nos pedir o quê? Vamos produzir mais. Vamos fazer que a nossa consciência seja realmente a nossa fé, a nossa esperança, as nossas virtudes, a nossa oração, seja realmente
somente de Deus. Então, segundo o estudo aqui da Bíblia da Ave Maria que eu estava lendo, diz que essa parábola nos explica dessa seguinte forma: apesar de Jesus ser visto por seus adversários como um perigo social, a multidão segue porque vê nele um libertador prometido. O problema é que esperam nele um libertador simplesmente. Um guerreiro militar, um monárquico, alguém que vai destronar o rei. Jesus, então, em compensação, ele não é esse libertador simples. Ele é um libertador universal. Ele não é somente nacionalista. Ele é para todos. Ele é aquele que luta a partir da consciência e não a partir de um caminho militar. Ele baseia o seu reino no amor e na justiça e não na violência. Aqui ele diz, né, tem uma bem-aventurança que ele fala: felizes o reino do céu, o reino é dos violentos, mas os violentos do quê? Os que fazem violência contra o pecado e não contra o próximo. Então Jesus nos explica as suas palavras em sentido mais explícito somente quando ele está sozinho com os apóstolos. Então voltando, né? Desculpa, então aqui estamos quase terminando, gente, mas acho que o celular não grava muito tempo mesmo aí, ó. Mas aqui, terminando já quase. Jesus vem e explica para os apóstolos depois separadamente. O que isso quer nos mostrar? Quer mostrar que o quê? Que depois vai ser responsabilidade dos bispos, dos sacerdotes, a igreja hoje como tradição e o magistério que explica os leigos, quer dizer, a multidão, nós que estamos ali fora, né, da barca, essa interpretação dos mistérios de Deus. Então é na igreja, gente, mais uma vez, é na igreja que a gente vai crescer. É na igreja que a gente vai realmente entender e amadurecer essa fé. Agora, nós vimos aqui, então, que Jesus separa eles e mostra para eles. Por quê? Através deles, os apóstolos, que são os nossos sucessores, né? Pedro, que estava lá, que tem nosso Papa, Francisco, que é sucessor de Pedro. E depois também todos os sacerdotes, os clérigos, os bispos, então todos os nossos, toda a nossa igreja, né? A nossa tradição, o nosso magistério, são eles que nos ajudam realmente a crescer nessa fé. Então, gente, seria mais isso. Peço desculpa mais uma vez, ainda mais agora que caiu, né? Mas era só pra gente não ficar sem. Espero que tenha feito, né? Espero que esteja fazendo bem para o nosso coração, para que a terra do nosso coração possa realmente ser essa terra molhada, essa terra úmida, essa terra cheia de humildade, para que possa frutificar essa palavra. Porque Jesus gosta dos humildes. É por isso que Jesus escolheu Maria. Ela era mansa, ela era humilde, ela era pacífica. E tudo para ela estava bom, qualquer lugar para ela estava bom. Então que possamos realmente também nos transformar nessa terra sequiosa, no sentido de querer, de desejar ardentemente essa água que é Jesus, mas da mesma forma úmida e molhada, porque sempre umidificada por essa água que é o próprio Jesus, é a oração. Então que possamos realmente, então lembrando que a Bíblia é essa, que na mesma hora que nos chama, né, que fala que os pássaros é o maligno, ele já não é. Então esse é o sentido, é o que a palavra é viva, é o que ela me diz hoje, é o que ela te diz hoje, é o que ela diz a cada um de nós no nosso coração, porque é isso que ela faz, ela vai revelando aos poucos e a cada um de forma diferente. A minha ela revela assim, a você ela vai revelar de outra forma, mas com um intuito só, nós um dia estarmos, se Deus quiser, junto à face de Deus, contemplando Ele. Então que possamos nos assemelhar e pedir a Maria Santíssima, que ela nos ajude a realmente um dia poder estar junto de Deus, contemplando a face dele, junto com os santos, com os anjos, na glória. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
estivermos, estaremos sempre reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.